Olá, meu nome é Carlos Leandro, eu sou da turma 2 e subturma B de LOP, Lógica de Programação da UFRN, e aqui eu estou para mostrar a resolução da prova 1, que é fazer um código em árvore de decisão fazendo a predição de doença cardíaca de um paciente. Aqui nós temos essas informações que vão virar variáveis, que uma variável ela armazena informações, e essa aqui não vai ser uma variável, isso daqui é a classe de saída, ou seja, aqui é onde a gente vai saber se o paciente tem uma doença cardíaca ou não. 1 quer dizer que ele tem e 0 quer dizer que ele não tem. E a árvore que nos foi dado foi essa daqui, ou seja, com o que foi passado em sala de aula, que foram condições, variáveis e como armazenar um número, que o usuário vai colocar um número que é com passe float, que a gente usa aqui nesse código. Aqui são as variáveis que são usadas e aqui são as condições que são usadas conforme a informação ser verdadeira ou falsa. Ou seja, se a informação for verdadeira, a gente coloca o que é passado aqui. Se a informação for verdadeira, a árvore vai para a esquerda. Se a informação for falsa, a árvore vai para a direita. Ou seja, vamos fingir que não tem essas informações aqui, só tem essas três daqui. Se o ST-slope, que é a inclinação do segmento durante o exercício em pico, for menor ou igual a 1,5, ela vai passar para a esquerda. Ou seja, aqui o paciente tem a doença cardíaca. Então, seria um if aqui e aqui seria um alert. E se o paciente não tiver a inclinação ST menor ou igual a 1,5, a gente colocaria um else, que aí essa informação iria passar para a direita e a gente iria colocar um alert falando que o paciente não tem a doença cardíaca. Ou seja, com essas todas as informações aqui, a gente pode fazer esse código daqui, que como vocês podem ver são vários if e else, e também tem um else if aqui, que ela é uma contradição da condição e ela coloca uma condição nela mesma. Ou seja, é um if, aí vai armazenar uma condição e um else contradizendo a afirmação anterior aqui. Ou seja, esse daqui é o código. Aqui eu coloquei alguns balãozinhos de umas informações aqui falando o que cada código faz, né? Aqui a gente verifica a inclinação do segmento ST, aqui a gente verifica a frequência cardíaca máxima, aqui a gente verifica o sexo do paciente, e aqui a gente verifica a presença da angina induzida por exercício. Aqui eu vou mostrar alguns casos de teste que é passado pelo professor Ivaldo. Aqui são os testes, eu vou fazer o teste 1, teste 5 e teste 6. Aqui a gente aperta em Run. Aqui é o teste 1. Entre com a idade do paciente. A gente coloca aí. O usuário irá colocar as informações do paciente. Entre com o colesterol. Entre com a frequência cardíaca máxima. Entre com a presença de angina induzida, que é 0. Entre com o valor numérico medido em depressão.
e aqui entre com a inclinação 2. Aí, o resultado deu 1, ou seja, esse paciente tem a doença cardíaca. Como vocês podem ver, aqui tá 1, ou seja, isso é o que a gente quer ter no final. Esse é o resultado que a gente procura. Então aqui deu 1, ou seja, o código deu certo. E agora eu vou passar para o caso de teste 5. Aqui, entre com a idade, entre com o sexo, entre com o tipo de dor que é 0, entre com o colesterol, entre com a frequência cardíaca máxima, entre com a presença, que é 1, entre com o valor numérico medido de depressão e o segmento ST. O resultado deu 1, ou seja, a gente vem aqui e vê se o código deu certo, que deu 1, aqui tá correto. Agora a gente vai para o caso de teste 6. Entre com a idade, o sexo do paciente, que é 0, feminino, tipo de dor no peito 1, colesterol sérico, frequência cardíaca máxima, presença da angina induzida, valor numérico, medida de depressão e o segmento ST. Aqui o resultado deu 0, ou seja, esse paciente não tem a doença cardíaca. E como a gente pode ver aqui no caso de teste, deu 0, que é o que a gente precisa procurar. A resposta que a gente precisa procurar. Aqui, as variáveis, como eu falei, a gente armazena o dado que o usuário nos passa. Parsefloat, a gente armazena o número que é passado. O parsefloat, ele consegue armazenar qualquer número, e com o paciente a gente armazena apenas números inteiros. Dependendo da questão, a gente usa o parsefloat ou a gente usa o paciente. Aqui o prompt é a caixa de texto que é passado para o usuário, como vocês podem ver aqui. Entre com a idade do paciente, entre com o sexo do paciente, entre com o tipo de dor e etc. E esse é o código que eu fiz para poder fazer a árvore de decisão. E é isso. Obrigado por ter assistido.